Bom, antes de darmos prosseguimento à nossa apresentação seguinte, só alguns lembretes para os participantes. Primeiro, que todos os participantes presenciais que retiraram kits ontem ou hoje mais cedo, eles precisam assinar a lista de presença, então quem não assinou, por favor, faça isso. Avisar que nós faremos sorteio de bolsas de cursos do LabGIS Extensão e alguns outros brindes, como livros e mapas, e esse sorteio ele vai acontecer após o nosso coffee break, que é daqui a pouco. Tá? O certificado vai ser enviado por e-mail, todo mundo que está participando, seja presencialmente ou à distância, e os vídeos das palestras eles também vão ser disponibilizados para todos os participantes. Okay? Bom, nosso próximo tema é transporte público, ele será realizado em dupla. O senhor Newton Leitão Duarte e a Priscila Soares. Newton, coordenador do grupo de trabalho do Plano Diretor de Transportes Urbanos, e a Priscila, engenheira cartógrafa da empresa Sinergia Estudos e Projetos da Secretaria de Estado de Transporte do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. Alô? Bom, primeiro uma ação no animal. Eu não sou o Leitão, não. É Newton Leão. Pequena. Bom, eu queria primeiro agradecer ao evento por ter convidado a Secretaria de Transporte para apresentar o nosso trabalho, fazendo lá. E o nosso desafio, Priscila, é a gente, em pouco tempo, apresentar sucintamente o que nós estamos fazendo. Eu vou tentar apresentar aqui mais o que diz respeito ao plano diretor propriamente dito, e Priscila vai abordar o que talvez interesse a vocês, que são as tecnologias. Priscila é engenheira cartógrafa, formada pela UERJ, né? Vai tentar fazer, então, uma explicação das metodologias e as técnicas que usou para fazer o nosso trabalho. Plano diretor de transporte da região metropolitana, o plano diretor de transporte urbano. Antes de mais nada, é importante a gente saber o que é isso, né? Eu fiquei muito surpreendido outro dia, quando numa apresentação para o governador do plano, o professor, colega nosso na secretaria, me pedir. Nós temos uma apresentação do plano, eu queria que você preparasse uma ou duas slides, explicando o que é o PDTU. Eu digo, bom, vocês vão fazer uma apresentação sobre o PDTU e ao final as pessoas não souberem o que é, tá muito mal essa apresentação. Eu espero que a nossa aqui seja rápida e seja clara em dizer o que é isso. Nada mais é de umas diretrizes que se pode oferecer ao administrador para que possa tomar decisões quanto aos investimentos futuros para atender as demandas de transporte. Eu pediria... Bom, quem vai passar sou eu, né? Então, qual é o vermelho? A setinha... Tá aqui. Vai ser essa, né? Isso. Então, a questão central que a gente procura atender com o plano diretor de transporte, como atender a demanda futura para o transporte público na região metropolitana do Rio de Janeiro. Essa é a questão central que nós tentamos atender. A primeira versão do plano diretor foi feita no triênio 2003-2005, e o que nós estamos fazendo hoje, e começamos em 2011, não é simples essa tarefa, é justamente atualizar esse plano diretor. E para isso a gente está trabalhando com 3 estratégias básicas. Né? Nós trabalhamos com intenso levantamento e pesquisa de campo, informações sobre hábitos de viagem, origens, destinos, pesquisa, vamos olhar mais adiante, detalhar um pouco isso. Fazer projeções de cenários socioeconômicos e uso do solo, para que a gente possa antever ou procurar prever como é que essas demandas por transporte vão se comportar no futuro e usar uma ferramenta para fazer contas. A partir do momento que nós sabemos o que existe no futuro, o que a gente procura em termos de demanda, quais seriam as formas de atender essa demanda e fazendo contas saber, por exemplo, se o metrô, as expansões do metrô poderiam aguentar essas novas demandas, os ônibus, os famosos BRTs e todos os demais estratégias de atendimento de transporte público. Primeiro passo do levantamento, e aí já começam as interfaces com georreferenciamento, é você levantar todas as linhas de ônibus, por exemplo, que nós temos
1.056 linhas municipais, somando todos os municípios. Né? Temos 604 linhas intermunicipais que passam aqui. Nós temos a rede do trem, aqui a rede de trens aqui em azul, temos a rede do metrô, tudo isso, atualmente, né, as barcas e o BRT lá da Transoeste. Esse é o levantamento do nosso cenário atual. Né? O cenário atual para nós foi um levantamento em 2012, que nós fizemos as pesquisas de campo, que diz, bom, hoje existe isso. Né? Então, nós temos aqui uma ideia desse quantitativo. O segundo passo, e aí acho que a Priscila vai abordar isso também, é a partir de demanda. Levantamos a oferta, temos a demanda. Para estudar a demanda atual e gerar matriz de origem e destino, a gente usa a estratégia de zoneamento. Por quê? O mais correto, o mais preciso seria perguntar a todo cidadão seus hábitos de transporte, onde vão e onde vêm todos os dias. Isso não é impossível. Então, a estratégia é dividir isso. Né? Dividir o território, né? Numa unidade qualquer que a gente possa procurar avaliar naquele pedacinho geográfico ali, para onde saem as pessoas e para onde vêm as pessoas, de onde vêm as pessoas que vão para lá, que são as famosas matrizes origem e destino. No passado, nós trabalhamos com um zoneamento de 486 pedacinhos de território desse, e agora estamos trabalhando com 730. Então, a matriz de 730 por 730, né? São 49 mil células, né? Então, esse é o zoneamento que estamos trabalhando hoje. E estamos nos arrependendo bastante. E ficou uma estrutura bastante complexa e bastante difícil, com pesquisas de campo, origem e destinos para toda essa matriz. A amostragem seria enorme, né? Então, nós tivemos que usar várias estratégias estatísticas, né, de procurar reduzir isso. Então, nós trabalhamos fazendo pesquisas de campo em 2012, né, onde fizemos 14.300 entrevistas domiciliares em 4.607 municípios. Fizemos pesquisas de interceptação na rua, em automóveis, nos ônibus. Fizemos pesquisa nos postos do Detran, perguntando às pessoas os hábitos de viagem diária. Fizemos pesquisa dentro dos trens do metrô, da supervia, de barcas, nas rodoviárias, nos aeroportos, nos chamados cordões externos, que são justamente as principais vias de acesso à região metropolitana. Nós temos a Dutra, temos a Washington Luiz, temos a RJ-101, né? Temos aí a Rio Santos. Essas pesquisas, nós temos aqui o número de pesquisas em cada caso desses, né? Aeroportos. Enfim, contagem volumétrica classificatória de veículos, em 252 pontos da região metropolitana, somando um total de cerca de 265 mil entrevistas. Então, através dessa amostragem, de acordo com nossas metodologias estatísticas, nós chegamos à precisão que nós precisamos. E o resultado geral, é preciso destacar, no final até deixar um site com vocês, todo esse estudo, todos os resultados estão no site da Secretaria e podem ser baixados através do site da Secretaria, todos os relatórios. Desde o zoneamento, plano amostral, pesquisa, resultado, diagnóstico, está tudo lá. Só não está o ano ainda, que nós estamos ainda trabalhando nele. Então, só para ter uma ideia, né, nós temos aqui o resultado da pesquisa, nós chegamos à conclusão de 22 milhões de viagens dia, de pessoas, não motorizado, o pessoal que anda a pé e de bicicleta, cerca de 31%, em automóveis, cerca de 19%, e o restante no transporte coletivo, dividido dessa maneira, os diversos modais. Veja, então, que o Rio de Janeiro continua com o problema do ônibus sendo o principal meio de transporte, e o metrô, trem e barcas ainda bastante subutilizado, diferenciando, é um grande diferencial com relação ao primeiro mundo. Bom, uma vez que a gente contou aqui a situação presente, temos o diagnóstico, a gente passa então para tentar adivinhar o que vai acontecer no futuro, e a metodologia que nós usamos para isso é fazer a correlação entre algumas variáveis socioeconômicas e as demandas futuras de transporte. Em geral, se usa e nós usamos população, emprego, renda, matrículas escolares, propriedade do automóvel. São os principais que se usam. Né? E mapear os empreendimentos que teriam, nesse horizonte, pelo menos até 2021, que nós trabalhamos em termos de proposta de investimentos de solução, a gente procurar saber quais são os grandes investimentos que teriam implicação nessas variáveis, né?
em densidade populacional, emprego, renda, matrículas escolares, né, necessidade de deslocamento. Então, nós mapeamos lá em Itaguaí, Comperj, Porto Maravilha. Também esse relatório está disponível com todas as metodologias feitas e todas as críticas poderão ser feitas. Eu mesmo hoje já faço críticas, fizendo esse trabalho em 2012, 2013. A gente vai vendo que as variáveis socioeconômicas nem sempre se desenvolvem ao longo do tempo, como a gente já, talvez alguma coisa aqui seja até um pouco superestimado, talvez alguma coisa subestimada. Mas não chega a prejudicar o nosso trabalho, porque a gente quer uma ordem de grandeza disso. Então, por exemplo, questão demográfica, né? Nós temos, então, pelas zonas de tráfego, nós podemos fazer um lançamento disso em 2012, e se nós formos, notem que muda aí as coisas, muda, por quê? Porque aí nós temos aí as nossas projeções, como é que elas afetam essa população em cada zona de tráfego. A gente pode ver isso claramente quando a gente usa sistema georreferenciado. Isso é uma vantagem do método, né? Se nós pegarmos distribuição de emprego, nós temos coisas semelhantes, né? 2012, 2022. Então, esses dados estão trabalhados dessa maneira, também com relação à idade ativa, com relação à renda, né? Renda mensal. Se nós estamos em 2012, como é que a gente pretende, como é que a gente supõe nas nossas projeções que a renda até 2022 vai se comportar, 2012, 2022, né? Temos isso tabelado. Essas variáveis socioeconômicas vão sendo mapeadas e constituem o segundo grande conjunto de informação que temos para poder avaliar as demandas para o futuro semestre. Bom, a partir daí, entramos na questão tecnológica de montar o modelo e, com isso, fechar o nosso modelo de previsão futura. Então, o modelo, nós utilizamos o software M, é um software específico, especializado para transporte público e trânsito, né? E ele nos permite, a partir de você pegar toda aquela rede de ônibus, metrô, trem, barcas, que é uma rede de 2012, que foi o ano que fizemos as pesquisas de campo, e botar aquilo no modelo matemático, criando o modelo de transporte, né? Em seguida, o que a gente faz? Toda essa rede em GIS, né, em sistema georreferenciado, a rede real, ela é trazida por modelo, a gente vai ter que fazer uma simplificação da realidade, evidentemente não se pode ter em que você tenha lá a Avenida Brasil e ao mesmo tempo uma rua vicinal aqui pequenininha aqui dentro, é impossível fazer um modelo desse tamanho, então o modelo simplificado vai levar à construção do modelo, a gente tem das pesquisas, as matrizes de origem e destino das viagens pesquisadas, e em cima disso a gente pode calibrar o modelo, pegar esse modelo matemático e rodar esse software e verificar se os resultados que dão de carregamento de passageiros no metrô, trem, barcas, número de veículos na Avenida Brasil, bate com a realidade que nós medimos nas pesquisas. Tudo isso chega em valores bastante aproximados, bastante razoáveis, e supõe, né, que esse modelo está calibrado. Então, nós temos condição de construir modelos de rede futura e podemos começar a brincar. Por exemplo, podemos voltar à linha 3, lá em São Gonçalo, Niterói. Podemos levar o metrô, como todo mundo quer, até o final lá do Recreio. E verificar, rodando isso, quais seriam os carregamentos, como esse sistema pode estar atendendo a população. Aqui um exemplo de resultado do modelo. O modelo tipo M, ele permite que você pegue, por exemplo, a linha 2 do metrô e faça um diagrama de carregamento dela, onde você tem aqui os números com os carregamentos entre estações. As setinhas são entradas e saídas de estação. Isso aqui é pico da manhã, que para nós é de 7 às 8 da manhã. E você vê onde estão as partes mais carregadas, menos carregadas, até General Osório. Né? Que é Botafogo, né? Que é a estação Botafogo. E você tem condição. Um outro exemplo é isso. Também podemos levantar gráficos desse tipo, onde você coloca aqui o limite de capacidade. Então você sabe que são as estações, né? Desde Pavuna até Botafogo. A gente pode botar aqui o nome da estação também. Né? E aqui você sabe que nesse ponto onde está mais escuro aqui, são os pontos onde o metrô está super carregado, tá? Cheio de gente, mais gente que investe. Tá? Então são diagnósticos. É um modelo matemático que permite simular e diagnosticar situações.
Então, a partir de você tem um modelo calibrado, você tem essas pesquisas feitas, você tem um modelo, você tem, na verdade, uma máquina de fazer contas moderna, né? Você pode agora, a partir daí, procurar fazer o seu plano diretor utilizando essas informações. Então, qual é a nossa metodologia? Depois de montada a rede de geração das matrizes de demanda futura, que o modelo calibrado permite, esse software, além de fazer essas simulações, ele permite expandir as matrizes de origem e destino para os horizontes que você quer estudar, né? Montar essas redes para estudo. Nós optamos por montar primeiro uma rede 2016. Por quê? Porque é uma rede dos investimentos que estão colocados. Todo mundo sabe que a Prefeitura quer fazer 4 BRTs até 2016, e o governo do Estado está investindo em metrô, está levando o metrô até a Barra, no Jardim Oceânico. Então, esses é um horizonte definido, com um projeto definido, e a grande pergunta é, vai funcionar? Vai ser bom? Não vai ser bom? Tem gente que diz que vai ser bom, tem gente que diz, olha, o Trans Brasil não vai funcionar, ele não tem capacidade de atender o Brasil. Tem gente que diz, olha, a linha 4 do metrô ela vai ficar tão longa que quem quiser entrar em Copacabana na hora da manhã não vai entrar mais, né? Não tem mais lugar. O modelo serve para isso, fazer contas e vai dizer se está saturado ou não está saturado, né? Simular esse desempenho, analisar resultados, aí começa o estudo de alternativas, soluções, análise complementar, tarifa, vamos mexer com o modelo tarifário e tudo mais, e finalmente a consolidação das propostas. Onde é que nós estamos? Estamos fazendo esse trabalho, né? Terminamos as montagens, estamos fazendo esse trabalho aqui agora. Estamos fazendo simulações no laboratório. Essa semana estamos trabalhando nisso, semana que vem também. E a gente brevemente está com hoje algumas respostas com relação a 2016, e é um modelo que nós estamos levando mais longe, que é o 2021. Então, o início do projeto de simulação é feito através da montagem de rede básica, e a rede 2016, como eu adiantei aqui, tem toda a parte de trens, com todas as melhorias propostas, todos os BRT da Prefeitura, em vermelho aqui, né? Você tem Trens Olímpico, Trens Carioca, Trens Oeste, Trans Brasil, e aqui em Niterói também uma ligação, então, propondo para Charitas ali, né? Nós temos a linha 3 do metrô, que nós colocamos aqui para simular, para ver o desempenho dela, temos o arco metropolitano. Esse seria para nós uma rede básica de 2016, a partir do qual a gente começa a ver o desempenho dessa rede e o que vai acontecer em 2016. E nosso horizonte mais longe em termos de investimento, que é 2021, a gente começa a inovar. A gente começa a ampliar a rede do metrô, né? Daqui está errado, aqui até Alvorada, esse slide está errado, está levando o metrô até Alvorada, não está levando até o fim do Rio do Bandeirante. Isso é uma ideia que apareceu agora, a gente já tinha um modelo montado, como a gente já tem ligações de capacidade aqui, a gente já vai poder avaliar. Evidentemente, se o corredor Transoeste se mostrar saturado aqui em 2021, já pode recomendar que o metrô vá adiante. Mas, seguramente, até Alvorada, a gente acha que vai precisar, né? Temos várias ligações novas, temos um metrô tentando operar um metrô em anel, ou seja, o metrô vai num sentido Uruguai, dentro da cidade, Zona Sul, Gávea, Uruguai, sempre no mesmo sentido. E um outro carro, rodando no sentido contrário. Uruguai, Gávea, né? Isso chama-se operação em anel. É a operação mais eficiente que o sistema metrô pode fazer, né? E a melhor oferta de lugares. Vamos fazer isso e ver se nas demandas futuras, isso aqui vai ser uma rede capaz de atender. Por exemplo, o Barca, estamos fazendo a ligação São Gonçalo, simulando a ligação que passa aqui em São Gonçalo, simulando uma ligação de Cocotá de São Gonçalo, né? Estamos colocando BRTs aqui na RJ 104, né? Estamos fazendo algumas ligações transversais de trem, onde existe, já havia hoje, mas não existe ligação. Estamos levando o trem até Itaguaí. Estamos fazendo vários estudos. O resultado disso, para cada estudo desse, é verificar se existe demanda, se existe viabilidade econômica. Faz parte também do nosso trabalho, estudar a viabilidade econômica. Então, nesse site aqui, vocês têm todos os resultados desse trabalho até o momento. Não tem os relatórios finais, logo terá os relatórios finais. Mas todos os relatórios de pesquisa, resultados, diagnóstico, está tudo lá e pode ser baixado com facilidade. Eu queria passar a palavra aqui para a Priscila, para ela dar as pinceladas dela com relação à metodologia e levantamento e as tecnologias que foram usadas. Bem, boa tarde.
O Newton ele falou, né, que tem como colocar, que no final do PDTU a gente vai poder, nos cenários futuros, colocar e tirar projeto para ver como que ficou, como que vai ficar a demanda, né, dessas coisas. Só que antes disso tudo, eu vou mostrar um pouquinho do trabalho que a gente teve para poder, com relação à rede, né, viária daqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, que é a área do projeto. E vou focar um pouquinho nas pesquisas de origem e destino, todo o trabalho que a gente teve, que foram os dados que serviram de insumo para chegar até a calibração da rede, tudo que o Newton falou. Então, aqui, um pouquinho do que o Newton falou, né? A gente tem a rede viária e a rede de transporte atual. A rede viária, ela chegou para a gente, nós compramos, né, uma rede viária de uma empresa que já tinha um mapeamento da rede viária do Rio de Janeiro, mas ela não estava com a qualidade e a precisão que a gente precisava para esse projeto. Então, a gente primeiro fez um tratamento com esses dados para poder fazer hierarquia de vias, complementar coisas que a gente achava necessário, né, que precisava nas principais vias. Porque é importante para o PDTU a gente ter reta classificação de velocidade, número de faixas, de todas as vias da região metropolitana, para na hora que a gente fizer a simulação as coisas serem alocadas da maneira devida, né? E aí a gente fez também o mapeamento da rede de transporte atual, né, colocando todas as estações, como está, e também a gente fez o mapeamento da rede de transporte de 2016 e 2021, como proposto, né? E embaixo ali eu mostro um pouquinho do que a gente precisou também fazer análise socioeconômica e espacial da população, porque para poder fazer o zoneamento, as zonas de tráfego, a gente precisava analisar como que estava distribuída a população em relação às variáveis que o Newton falou, de matrícula, emprego, renda, posse de automóveis. E para isso a gente utilizou dados do IBGE, e para poder analisar e conseguir fazer as zonas de tráfego. Aí ali em cima a mesma figura que o Newton mostrou, das zonas de tráfego, nós dividimos a região metropolitana em 730 zonas de tráfego. E embaixo outro trabalho interessante que a gente teve que foi fazer um mapeamento das linhas municipais e intermunicipais do Rio de Janeiro. Isso daí foi um trabalho muito intenso, que a gente teve que pegar itinerário descritivo, muitas empresas não tinham as linhas mapeadas, então a gente pegou o itinerário descritivo e foi mapeando, e depois tinha que voltar lá para ver se estava atualizado, se era aquele itinerário mesmo. Então foi um trabalho bastante extenso, pela quantidade de linhas que a gente tem na região metropolitana. Aí é só um exemplo só da cidade do Rio de Janeiro, né? Das linhas municipais da cidade do Rio de Janeiro. E aqui é onde eu quero falar um pouco mais, né? Aí é um exemplo das linhas de desejo. Isso daí mostra qual é o fluxo de viagens entre uma zona e outra. Então, esse mapa está mostrando que na área de planejamento 4 do Rio de Janeiro, está sendo originada tantas viagens, que é o que está em vermelho, assim, e em amarelo são as viagens com destino à área de planejamento 4. E para chegar a esse mapa, né, de fluxo, de como a população está se movendo na região metropolitana, é que a gente precisou fazer as pesquisas de origem e destino. E é disso que eu quero falar um pouco mais,
porque aí a gente teve um trabalho interessante, que aí, como está escrito ali, a gente queria conhecer os deslocamentos, né, da população dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, nós fizemos pesquisa de origem e destino, como o Newton falou, que foi em transporte coletivo, em transporte individual, teve nas barcas, metrô, teve em ônibus, teve nos carros. E aí as pessoas eram paradas e perguntadas, ó, qual é a sua origem agora? A pessoa respondia lá, rua tal, bairro tal, município tal. E qual é o destino? Seu destino agora? Ah, eu estou indo para Rua São Francisco Xavier, Maracanã, no Rio de Janeiro. E também perguntava qual o motivo da viagem. Ah, eu estou indo para lá para estudar, para trabalhar, para lazer. E foram feitas quase 266 mil pesquisas desse tipo. E, tudo bem, tendo a pesquisa de origem e destino, a gente precisava transformar isso em zonas de tráfego, porque a menor unidade diária que a gente passou a usar, que a gente ficou usando no PDTU, foram as zonas de tráfego. Né? Assim como o IBGE usa o setor censário para poder divulgar as informações, a gente iria utilizar as zonas de tráfego. E a gente precisava transformar esses endereços descritivos em coordenadas, para então, de coordenadas, transformar para zonas de tráfego. Ali, por exemplo, eu tenho o endereço daqui, né? Se a pessoa respondesse, minha origem é Rua São Francisco Xavier, 524, eu tenho que conseguir transformar isso em coordenada e, posteriormente, numa zona de tráfego. E então eu tinha que fazer uma geocodificação de endereço, né? Tendo a geocodificação do endereço, obtendo a zona de tráfego que pertence àquele endereço, eu conseguiria fazer uma matriz, né, do fluxo de viagens por toda a região metropolitana, né? Porque a partir da minha amostra eu podia expandir para toda a população e ter os números de como se movimenta a população por toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. O problema é que a gente tinha 266 mil pesquisas que tinham que ser distribuídas em 730 zonas de tráfego. E aí, o que a gente acabou resolvendo fazer, que a gente já tinha o ArcGIS, né, o programa ArcGIS, então a gente resolveu escrever uma pequena ferramenta em Python, né, que é uma linguagem aberta, tal. Então, escrevendo esse programa em Python, a gente conseguiu acessar a API do Google, que conseguia transformar esse endereço descritivo em coordenada geográfica, e depois essas coordenadas geográficas elas foram, chamando ferramentas do ArcGIS, elas foram transformadas em zonas de tráfego, né? Porque no ArcGIS eu consegui relacionar a coordenada geográfica com a zona de tráfego. E só que tudo isso foi feito pelo programa, né? Eu escrevi o programa e tudo isso foi feito internamente. Eu só dava como entrada uma tabela com todos os endereços de origem e destino. E aí a minha saída era, esse endereço aqui está na zona tal, esse outro endereço aqui está na zona tal. E aí foi assim que a gente conseguiu processar as pesquisas, né? Essa interface do Google, essa Google Geocoding API e Google Directions API, é simplesmente um módulo de funções que aí, assim como eu consegui, dentro do meu, chamar as ferramentas do ArcGIS, eu também consigo chamar essas ferramentas de geocoding do Google, então, que é de graça, então a gente não precisa adquirir outro programa para poder fazer. Como a gente já tinha ArcGIS,
Então, conforme a gente ia recebendo as pesquisas do campo, a gente tratava a base de dados e já começava a processar. E aí foram meses fazendo isso para a gente conseguir transformar todos os endereços em zonas de tráfego e poder ter a nossa matriz de origem e destino. Aqui só algumas... Oi? Foram meses trabalhando nisso, porque foram cerca de 7, 8 meses, porque a gente ficou... Conforme a gente recebia as pesquisas em campo, a gente começava a processar. E essas pesquisas não foram feitas também assim, de um dia para o outro, né? Foram 266 mil pesquisas, então foi um trabalho assim, de meses. Mas aí assim, só algumas limitações, né, que são meio óbvias. O programa só consegue geocodificar endereço se eu tenho se eu caio em uma daquelas condições ali, né, que o bairro inteiro tem que estar contido em apenas uma zona, e isso acontece em quase 50% dos bairros da região metropolitana do Rio de Janeiro. Ou precisava ter rua principal e número, rua principal e uma rua de referência, rua principal ou um ponto de referência, ou CEP. Sendo que esse ponto de referência tinha que ser um dos pontos já pré-cadastrado num banco de dados que a gente tinha, senão o Google também, a API do Google também não conseguia identificar. Ali eu coloquei o endereço para quem quiser saber mais informações sobre essa API do Google, que é bem tranquila, fácil de trabalhar. E aí é só o fluxo de como funciona o programa, né? Que ele lê um arquivo de endereços, aí ele verifica a configuração do endereço, que tem que estar dentro de uma daquelas, senão ele não consegue encontrar. Óbvio que teve casos, né, que ele não conseguiu encontrar. E aí ele utiliza a API correspondente e obtém a latitude e longitude, depois relaciona com as zonas de tráfego chamando a função do ArcGIS. E aí no final tem uma tabelinha com origem, destino e a zona de tráfego. E eu consigo transformar depois isso na minha matriz de origem e destino, na minha matriz de fluxo de viagens pela região metropolitana do Rio de Janeiro, que é o que vai servir de insumo para a gente poder conseguir colocar lá no modelo de vibração da nossa rede viária. É isso. Bom, agradecendo mais uma vez a participação do Newton, da Priscila. Só para a gente esclarecer, pessoal, nós estamos com um horário bastante apertado, então eu vou abrir para uma pergunta só. Posteriormente, se vocês tiverem interesse, vocês podem procurar o Newton, a Priscila, para fazer as perguntas e eles atenderão vocês, só para a gente não se estender mais. E o nosso coffee break ele vai ter 20 minutinhos, então depois da nossa primeira pergunta, nós faremos a pausa e posteriormente nós retornaremos. Okay? Nosso camarada lá em cima havia levantado a mão primeiro, a gente pode... Sim, nós estamos com um tempo bem apertado. Boa tarde. Meu nome é Pedro Giaquinto, eu sou fundador e gerente de projetos do coletivo Perimetrô. Eu tenho duas perguntas, são bem rápidas. Para desenvolvimento do meu projeto, eu acho interessante ter os dados brutos da matriz de origem e destino e das linhas de ônibus. Isso seria possível de ser disponibilizado no site da CETRANS? Olha só, o que nós temos disponível no site são os relatórios. Relatórios são arquivos em PDF com toda a informação do que foi feito. A base de dados é muito grande, né? Mas se você tem interesse, você pode procurar a secretaria e a gente dá acesso ao que você precisar. Porque esses dados, essa base de dados, esses relatórios são públicos.
Eles foram feitos, foram desenvolvidos para uso público. O PDT-1 anterior já foi assim. Os consultores, estudantes, pesquisadores sempre têm acesso a isso. Nós não disponibilizamos oficialmente ainda, porque não terminamos o trabalho. Mas os dados estão lá, e se você precisar agora, alguma coisa, é só procurar a gente, que a gente vê o que você precisa, você olha a base de dados, vê, você não tem nenhum problema. Tudo bem. Bom, já que a pergunta foi rapidinho, a gente abre para mais uma, antes da gente fazer o nosso coffee break. As suas perguntas são interessantes porque permitem que a gente faça alguns comentários aqui. Primeiro, estou entendendo que você está falando do arco metropolitano. O arco metropolitano tem uma ideia diferente do lado de São Paulo, embora tenha também algumas estratégias coincidentes, né? O arco metropolitano, a grande vantagem do arco é desviar aqui de entrar dentro da região metropolitana todo o transporte de carga norte-sul do país. Então, caminhão que vem do sul e vai para o norte, vem do norte para o sul, hoje tem que passar a vida do Brasil praticamente, ou fazer, pelo menos chegar aqui muito perto. Com o arco metropolitano, isso deve não ser mais necessário e seguramente teremos um impacto grande de melhoria, não digo melhoria, mas vamos dizer assim, um impacto grande no tráfego da Vida Brasil, né, doutor José Luiz, que é um nosso especialista em tráfego aqui. Mas a gente sabe que onde tráfego é igual é como água, você tira de alguma coisa, a água invade de novo. Então, se você tiver uma via muito aliviada, fatalmente os automóveis invadirão, né? Mas seguramente haverá melhoria nesse sentido. Agora, com relação ao que você está falando do transporte, eu estou supondo que você está falando do Transcarioca, né? Você está falando de um projeto novo da Prefeitura, Transcarioca, não é objeto do nosso estudo propriamente dito, a gente está estudando a região metropolitana como um todo, e o Transcarioca entra no nosso estudo como solução dada pela Prefeitura que nós estamos querendo avaliar. E você fez uma avaliação, nós queremos fazer também. Nós temos, eu, pelo menos, que tenho mais de 30 anos de transporte, né, a gente tem sentimento de que o Transcarioca, por exemplo, é um corredor que está nascendo com uma tecnologia de BRT, que é aqueles ônibus com paradas especiais e tudo mais, que operam de várias maneiras. Você tem linha expressa, linha semi-expressa, algumas paradoras. Então, evidentemente, se você escolher o serviço não um parador, ela vai parar menos. Mas ele tem um problema de capacidade. Os BRTs, pelo menos uma grande parte dos técnicos de transporte, é um transporte de média capacidade. A Prefeitura fala muito isso, até o secretário de Estado fala, que estão implementando BRTs, que são transporte de alta capacidade. Para nós, pelo menos com grande número de técnicos, não é média capacidade. Alta capacidade é metrô e trem. Tá? Então, o que acontece é que nos parece que esse corredor nasce um pouco saturado já. Isso já estava previsto. Eu imagino, pelos primeiros resultados que nós temos do modelo, eu imagino que o modelo vai apontar isso. Olha, o BRT Transcarioca já está nascendo bastante saturado. O Transbrasil talvez seja um caso de você dizer, olha,
recomendamos que não façam bem assim, porque ele não aguenta 47 mil passageiros hora sentido, né, no pico da manhã, como é o carregamento da Vida Brasil hoje. Isso, em termos de BRT, é uma coisa que não existe no mundo em lugar nenhum, vai ser uma experiência aqui. Então, essas questões que ele está colocando, são as questões que a gente pretende resolver, não digo resolver, mas estudar e apresentar às autoridades como, olha, tomem cuidado, porque essas coisas são viáveis, mas essas coisas talvez não sejam viáveis. Esse é o objetivo do plano diretor. Bom, como eu havia adiantado, a gente está com o tempo reduzido, então as outras perguntas a gente vai encaminhar posteriormente ao Newton e à Priscila. Então, parabenizá-los mais uma vez pela apresentação e agradecê-los pela participação aqui no evento. Bom, nós faremos um intervalo para o nosso coffee break, 20 minutos, e retornaremos posteriormente para dar sequência às nossas atividades.